Certo. A gente estava vendo na aula passada, pessoal, o transistor. A gente viu sobre a história do transistor, né, que foi criado em 1948. Temos aqui a importância do transistor, né, ele substituiu as válvulas e possibilitou, né, digamos que o começo da miniaturização, né, dos circuitos, deixar os circuitos cada vez menores, né, para fins eletrônicos e tudo mais. E vimos um pouco sobre a evolução dos transistores, né, ou transistores, né. E aqui algumas dos benefícios que os transistores trouxeram, né. Hoje, se nós temos computadores, celulares, videogames, entre outros, né, qualquer componente eletrônico, na verdade, o formato desses componentes sendo em miniatura, né, sendo pequenos, a gente deve aos transistores, tá? Fora isso, a gente fez também uma prática, né, pessoal, usando o Tinkercad, que a gente já vai mencionar aqui novamente. Bom, vamos revisar a parte que interessa, que é a parte técnica, né, pessoal? Então, aqui a gente está vendo o transistor, né, pessoal, que a gente viu na aula passada. A simbologia do transistor, que a gente chama sendo essa parte aqui do lado esquerdo. Nós temos uma simbologia de um transistor. E aqui a parte física de um transistor. Nem todo transistor, pessoal, tem essa característica física que nem esse transistor aqui que eu coloquei no slide, né? Eles têm vários formatos, inclusive formatos miniaturizados, que é o caso dos transistores que você tem no celular, né, e no computador, que são os transistores que ficam nos microprocessadores, né, nas memórias. Então, para vocês terem uma ideia, um microprocessador de um celular tem mais de 100 milhões de transistores, né? Só que são, obviamente, transistores extremamente miniaturizados, né? Então a gente viu isso, pessoal. A gente viu também que um transistor ele tem dois tipos, né? Que é o transistor PNP e o transistor NPN. Não é isso? Ó, aqui é um transistor NPN do ponto de vista químico, né? Como assim, professor? O ponto de vista químico que eu chamo é com características dos seus semicondutores, não é isso, pessoal? Então, como o transistor, assim como o diodo, ele é um semicondutor, ele vai ter características de semicondutores. O que seriam isso? Seriam as camadas, né, do material. Nós vimos que o diodo ele possui quantas camadas, pessoal? Duas camadas, não é isso? Vamos lembrar aqui do diodo. Vou colocar aqui um diodo aqui embaixo. Em comparação com o diodo, que foi o que a gente estudou já, né, no primeiro período, e no circuito retificador, quantas camadas o diodo tinha, pessoal? Duas, não é isso? Sendo que uma era N e outra era P. Certo? Então essa é uma característica do diodo. Tá ok? Sendo que sendo que ele possuía algumas características interessantes, por exemplo, ele funcionava com polarização, né? O diodo ele podia ser polarizado. Não era isso, pessoal? O transistor vai seguir o mesmo conceito, afinal ele é um semicondutor. Então ele também pode ser polarizado. Ok, pessoal? Vamos ver outra coisa interessante. Ó, esse aqui é o transistor novamente. E aqui as suas camadas. No caso do transistor, ele tem, né, uma característica de ter duas camadas iguais e uma diferente. Tá? Nesse caso aqui, nós temos a primeira camada N, a segunda P
e essa terceira N novamente. Mas ele também pode ser dessa forma aqui, ó. Você pode começar com uma camada P, uma camada N intermediária e uma camada P também. Então, na realidade, o transistor ele pode ser de dois tipos, né? No ponto de vista do semicondutor, ele pode ser um transistor NPN e um transistor PNP. O que vai diferenciar, pessoal, é só mesmo as camadas semicondutoras. Então você pode ver que o NPN você tem uma camada N, uma camada P central e uma camada N novamente. No PNP você começa com uma camada P, a central agora é a N na extremidade é P. Tá? Então já temos uma diferença muito notável com relação ao diodo, né? Você agora tem três camadas. E essas três camadas vai influenciar, né, no funcionamento do transistor. Ele vai ter uma característica interessante, né? Com relação à simbologia, pessoal, vamos ver dois tipos aqui de simbologia de transistores, né? Porque você tem dois tipos de transistor. Para o transistor NPN, pessoal, o que a gente pode observar aqui da simbologia? Tá? Na simbologia do transistor NPN, a gente vai ter aqui, ó. Vamos ter, né? Essa simbologia característica, você tem uma barra aqui central com três terminais saindo dela, né? Essa é a simbologia de transistor do tipo junção bipolar. Ah, pessoal, uma coisa interessante, né? Eu não sei se eu mencionei nas últimas aulas. Vamos voltar um pouco aqui para a gente explicar o termo, né? Então, o que é junção bipolar, né? A gente está vendo esse termo aqui. Eu não sei se eu mencionei nessa turma na 203, né? Mas vamos lá. A junção bipolar, pessoal, o que é uma junção, né? Alguém lembra? Hein, pessoal? O que seria uma junção? Que a gente viu no diodo também. Alguém se voluntaria? Pessoal, não precisem pensar muito. O que é uma junção, mesmo se não for para transistor, né, mas para qualquer outra coisa. Uma junção, pessoal, é uma parte, né, em qualquer objeto em que você tem a união, né, digamos assim, de dois componentes, né? Por exemplo, no nosso braço a gente tem algumas junções, né, dos ossos, não é isso? Em um trem você tem junções entre vagões, né? Então aqui também no semicondutor a junção não é diferente. Então o transistor ele tem três camadas e você vai ter duas junções, ó. Então observem aqui, ó, que a junção é essa união entre as camadas, tá bom? Então aqui você tem uma e duas junções. Aqui embaixo também vai ser a mesma coisa. Uma e duas junções. Então a junção no transistor, pessoal, é esse ponto em que você tem uma, digamos que uma, obviamente, né, como o nome diz, uma junção entre dois materiais, tá ok? E por que transistor de junção bipolar? Porque nas junções você pode ver que sempre vai ter quantos polos? Um, dois, né? Nessa primeira junção você vai ter um polo P e um N, não é isso? Já nessa segunda junção aqui do PNP você tem um polo NP. Aqui no NPN, a primeira junção você tem um polo NP, na segunda junção você tem um polo PN. Então sempre nas junções vocês vão observar
que vocês vão ter o que? Dois polos. E esses polos são diferentes, tá? Então é bem interessante a gente entender a origem do termo, né? Então, junção bipolar, porque nas junções você tem dois polos, né? Aqui o prefixo bi, né, pessoal? Dois. Então, daí o nome transistor de junção bipolar, porque as junções do transistor possuem bipolos, tá? Dois polos diferentes. Deu para compreender, pessoal? Essa primeira abordagem, ok. Então, isso aqui é só falando um pouco sobre a característica química, né, pessoal? A característica do semicondutor, tá? O semicondutor é um material químico. Então, a gente viu que temos dois tipos de transistores, né? E agora vamos voltar aqui na simbologia. Sempre quando tiver esse símbolo aqui, pessoal, é um transistor, né? E esse símbolo tem uma barra central com três terminais saindo dessa barra, tá? Então, vocês vão reparar aqui, o terminal que tiver uma setinha vai indicar o tipo do transistor que a gente está vendo. Quando a setinha está saindo do símbolo, como nesse primeiro caso aqui, setinha saindo, ele é um NPN. Setinha está entrando para o símbolo, PNP. Então essa é uma das formas de você saber, né, sobre o transistor que você está trabalhando apenas com a simbologia. Então, se você observar essa primeira simbologia, é um NPN, e essa segunda PNP. Por quê? A gente tem que focar aqui, ó, na setinha. Saindo NPN, entrando PNP, tá? Não é nada difícil. E você vai ter as características construtivas, né? Vamos falar agora da parte... A gente está vendo uma parte química, vimos uma parte da simbologia e agora uma parte da construção. Então, se o semicondutor é um elemento que vai ser utilizado, né, o transistor, ele vai ter o que, pessoal? Terminais para que a gente possa estar utilizando ele. E esses terminais, assim como no diodo, ele tem nomes, né? Então no diodo, qual era o nome dos terminais? Era o anodo, né, pessoal? E o catodo. Vocês lembram? Né? Você tinha lá o símbolo do transistor, vou colocar aqui em cima, ó. Esse aqui é o símbolo do transistor, tá? E o transistor, ele tinha, a ponto de vista químico, né, ele era um transistor de junção também. Opa, desculpa, o diodo, ele era um semicondutor também, que ele tinha, ó, diferente do transistor, apenas duas camadas, N e P, né, pessoal? Não, desculpa, tem errado aqui. Ele tinha uma camada P e uma camada N, né, a camada P sendo, na simbologia, a base do triângulo e a N a barrinha final. Só que a gente não chamava os terminais de P e N, né? Os terminais eram chamados de quê, pessoal? Quem lembra? Pessoal, os terminais, ó, muito importante a gente lembrar. Ó, o Caio falou anodo. Muito bem, anodo e catodo, né, ó. Isso. Você tinha o anodo, você tinha o catodo, né? Então, do ponto de vista técnico, você tinha nomes para os terminais, que era o anodo e o catodo. Então, se você fosse trabalhar com o transistor, o diodo na prática, você teria os terminais dele, que cada terminal vai corresponder a uma entrada do semicondutor. No caso, o anodo é o positivo, camada P, e o catodo é o negativo, camada N. Não era isso que a gente chamava? E tinha também a sigla, né? A, só que no catodo a gente chama de K, tá? A sigla é K, embora a gente escreva como C, né? Então tinha o anodo e o catodo, beleza? Só para relembrar. No transistor não vai ser diferente, você vai ter os terminais também, só que os terminais vão ter outros nomes, obviamente para não confundir com o diodo. Então observem que você vai ter o emissor, a base e o coletor. O emissor, pessoal, ele vai ter
a propriedade de emitir portadores de carga. Aqui vai ser interessante porque os terminais têm funções. A base, ela é muito fina, é a camada mais fina do transistor, e ela serve para absorver os portadores emitidos pelo emissor. E o coletor é a maior das camadas, sendo responsável pela coleta dos portadores vindos do emissor. Tá? Então a base sempre vai ser essa camada mais fina, o coletor vai ser sempre a camada mais grossa e o emissor uma camada intermediária. A gente já vai entender por que disso, né? Por que tem 3 terminais? Do ponto de vista da simbologia, dá para a gente identificar também os terminais, né? Além, né, do tipo de transistor, você consegue saber o terminal. Observem aqui na simbologia, deixa eu ver se tem uma melhor aqui. Não, enfim. Então, acho que dá para ver, né, pessoal? Está um pouco pequeno, mas observem aqui que do ponto de vista da simbologia, nós temos aqui um transistor. Sempre, quando você vai ver o transistor, né, na simbologia, você vai identificar primeiro o que, pessoal? Primeiro se ele é PNP ou NPN. Esse primeiro caso, ó, setinha saindo, NPN. A base, o terminal da base vai ser sempre o terminal que está entrando nessa barra central aqui, ó. Não tem uma barra central aqui? Esse terminal do meio sempre vai ser a base. Ó, base e terminal do meio. Já o emissor, pessoal, ele vai ser sempre o terminal que tem uma seta, independente se a seta está entrando ou saindo. Quando tiver uma seta, o terminal é o emissor. E obviamente o coletor é quem, pessoal? O terminal que sobra, né? Então fica bem simples de achar o coletor. O terminal que sobra é o coletor, que é esse aqui. Então a gente viu que a base é esse pino central, né? Pino ou terminal, né, pessoal? Central. O transistor ou coletor, o emissor é o terminal que tem uma seta. Tanto faz se você está saindo ou entrando. E o coletor é o que sobra. Aqui é o NPN, aqui já é ó, uma seta entrando, PNP. O terminal aqui que está no meio, base. Terminal que tem uma seta, emissor. Terminal que sobra é coletor. Então, não é difícil diferenciar, tá? Digamos, não é difícil identificar os terminais no transistor, pessoal. É muito simples, tá? É só mesmo observar, né, a sua característica. É só identificar quem é base, emissor, e o coletor você obtém depois, tá bom? Aqui mais um pouco das características químicas, né, pessoal? Mas isso aí não, a gente já viu, né, também. É só mesmo você observem que tem as junções ficam entre os semicondutores, né? Não vou aprofundar muito porque a gente já viu, né, pessoal? Isso aqui nas aulas de semicondutores, tá? Observe que o material tipo N, qual é a característica do material tipo N? Quem lembra aí, pessoal? Excesso de elétrons, né? Então, o elétron é uma carga negativa ou positiva? Negativa, né? Então, os elétrons são cargas negativas. Então, aqui, ó, nessa primeira imagem, a gente tem um transistor NPN, NPN. O semicondutor N, ele tem um excesso de elétrons. Observe que ele tem um excesso de símbolos de negativo. Não é isso? O coletor também é um N. Observe que ele também tem excesso de desses negativinhos aqui, ó. Ele tem mais negativos que positivos, né? Um excesso, daí o tipo N. E você vai ter no meio o tipo P, que tem um excesso de cargas o que, pessoal? Positivas, tá? Então é basicamente isso. O semicondutor tipo N, excesso de cargas negativas, que são os elétrons, e semicondutor tipo P, excesso de cargas positivas, tá? Então vamos continuar. Essa é a parte química e de simbologia. Deu para entender, pessoal, todas essas questões do contexto químico, né? Eu quis voltar um pouco, porque a gente já viu isso nas aulas passadas, para ver se fixa melhor, né? Porque é um assunto um pouco difícil, né? Digamos assim. Então a gente viu o que? Característica química, características da simbologia, tá? E agora a gente vai ver o que interessa pra gente, tá? Para os cálculos, né?
que é a tensão e corrente, parte elétrica, tá? Professor, o senhor poderia me mostrar, né, digamos assim, para que serve o transistor, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Eu acho que eu não deu para mostrar na última aula muito bem. Eu acho, não lembro. Desculpem, é que são duas turmas com o mesmo conteúdo. Aí eu acabo confundindo, tá? Mas eu acredito que não. Então vamos lá. De qualquer forma, vai reforçar aqui o conhecimento. Esse aqui é o nosso simulador, é o Tinkercad, novamente falando. E no Tinkercad você tem aqui um transistor, né? Um transistor. Nesse caso aqui, o Tinkercad já nos mostra o tipo de transistor. No caso, esse aqui é um NPN, tá? Começa com a letra N aqui, é NPN. Na prática, você não vai ter essa facilidade. Na prática, você vai ver uma coisa chamada ficha de dados, tá, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, uma ficha de dados de um transistor. Ó, tá? Para quem nunca viu uma ficha de dados, é essa aqui. Diodo tem ficha de dados, tá, pessoal? Todo componente eletrônico tem ficha de dados. Por quê, pessoal? Os componentes eletrônicos são fabricados, né, por fabricantes, né? Então você tem um documento técnico que o fabricante passa, né, pro mercado, né, para você saber o que você está trabalhando. Então vamos lá, observa aqui, ó, eu peguei essa ficha técnica aleatória. O transistor na prática, você vai ver ele assim, ó, que nem essa figura aqui no lado direito. Ele não vai ter nada para você identificar, tá? No máximo vai ter o nome do transistor, né? Que nesse caso aqui, ó, o nome do transistor sempre é dado pelo fabricante, ó. Nesse caso aqui é o 2N3903. No máximo você vai ter essa numeração escrita no transistor, tá bom? E somente isso. Aí, beleza, chega o transistor para vocês, vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou pegar exatamente esse transistor, deixa eu verificar aqui, procurar aqui no Google, 2DN, eu nunca usei esse transistor, né? 3904, mas olha ele aqui, né? Para vender aqui no Mercado Livre. Ó, tá aqui, ó. Agora eu pergunto, esse é o transistor. Tem como eu saber quem é base, coletor e emissor aqui? Ou se esse transistor é NPN ou PNP? Tá? Para quem nunca viu, esse é o transistor, né, fisicamente. A pergunta é, tem como eu saber qual desses terminais aqui é o emissor, base, coletor? E esse tipo de transistor é NPN ou PNP? Só pela você pegando o equipamento? Não, não tem como, pessoal. Né? Observe que não tem nada aqui para você identificar. Então, para onde você vai? Você pega o nome, ó, tem pelo menos o número, ó, 2N3904. Vai fazer uma procura, né, na internet. E você vai achar o que, pessoal? A ficha técnica. E aí na ficha técnica que você vai saber, né, o que esse transistor é. Nesse caso aqui, ó, na ficha técnica ele já começa falando que é um transistor de uso geral, tá? Ou seja, para usos variados. E você tem aqui, ó, NPN, silício, tá? Não é silicone, é silício. Para quem não sabe, silicon é silício em inglês. NPN. Então nós já temos aqui, ó, um transistor do tipo NPN, tá? Fora isso, pessoal, o que mais a gente pode ver aqui na ficha técnica? Observem nesse cantinho direito aqui, ó. Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Eita.
Observe nesse cantinho direito aqui, a gente tem o que, pessoal? Aqui em cima, o símbolo do transistor que a gente está usando. Observe que é igual ao que a gente estava estudando, só tem um círculo aqui que indica encapsulamento, tá? Isso aí a gente vai ver depois. Mas você tem aqui, ó, quem é a base, pessoal? Que nem a gente estudou, ó. A base é esse terminal de entrada aqui do meio, né? Esse terminal do meio do transistor. Quem é o emissor, pessoal? O terminal que tem a setinha. E quem é o coletor? O terminal que sobra. E observe que aqui agora a gente vai ter números, ó. 1 vai ser o emissor, 2 vai ser a base e 3 o coletor. Sempre é assim, pessoal? Não, depende de fabricante para fabricante, por isso tem que ir na ficha técnica. Então o que o fabricante está me dizendo aqui? Que o 1 é o emissor, o 2 a base e o 3 o coletor. Aí você vai no transistor e observe que ele está numerando aqui os pinos do ponto de vista frontal, tá? Porque observe que esse transistor tem uma característica interessante, que um lado dele é plano e o outro circular. Por quê? Porque é para você olhar ele de frente pelo lado plano. E com isso você conhece. Você olhando ele de frente, frontalmente, você vai saber quem é o pino 1, quem é o pino 2, quem é o pino 3. Tá bom? Então é assim que a gente descobre a pinagem, que vamos chamar assim, do transistor. Então, esse primeiro pino aqui, ó, tá? Da esquerda para a direita, vai ser então o emissor. O segundo pino, que é esse aqui, que por coincidência, viu, pessoal, nem todo transistor é assim, é a base. E o pino 3, o coletor. Então aqui eu já identifiquei o transistor e já posso usar ele, né, para alguma aplicação. Tá? Na prática, pessoal, é assim que a gente trabalha. Tá? Já na simulação, não. A simulação tá tudo dado aqui para você, né? Então, já começa que tem um N aqui na simulação. Ó, esse transistor aqui é NPN. O N significa a primeira sigla aqui do tipo, né? E outra coisa interessante é, observem que aqui tem coletor, base e emissor. Tá? Aqui, pessoal, eu botei uma lâmpada e uma bateria, tá? Na simulação. Então eu vou ligar aqui a lâmpada. E observe uma coisa interessante, pessoal. Quando a gente usava diodos, o que a gente fazia para ligar uma lâmpada? A gente polarizava o diodo, né, diretamente. Não é isso, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês, olha, novamente. Vou pegar um diodo aqui na simulação. O que seria a polarização direta do diodo, pessoal? É a gente ligar aqui o P, né, digamos assim. Ó, tirei o transistor, vou botar um diodo aqui. Vocês acham que essa lâmpada vai ligar ou não? Vamos focar aqui na simulação, pessoal. Ó, a simulação é um circuito elétrico que tem uma bateria, uma lâmpada e um diodo. Essa lâmpada vai acender? Vai ligar? Acho que sim. Ó, a Karine falou que sim, né? Por quê? Porque o diodo ele está polarizado diretamente, tá? A polarização direta do diodo é muito simples. A polarização direta do diodo é muito simples, mas a gente vai ver que ela não é muito útil para o que a gente quer usar como na computação, por exemplo. Então, ó, o Caio falou polarização direta, a Karine falou que vai funcionar, né? Então, ó, aqui, pessoal, no diodo, vamos relembrar aqui na parte física, onde tem o diodo é mais fácil de saber do que o transistor, porque onde tem essa faixazinha aqui branca é onde a gente tem o semicondutor tipo N, e onde não tem a faixa é o tipo P. Observem que aqui, ó, eu estou polarizando ele com uma carga positiva, ou seja, a corrente elétrica está entrando no P, no positivo, e saindo no N. É o que a gente espera de um circuito elétrico, né, polarizado. Então nesse caso vai funcionar. Então eu vou ligar aqui, ó. E pronto, funcionou, né? E se eu quisesse polarizar indiretamente, era só eu fazer o que, pessoal? Eu inverter aqui, ó, que no meu simulador tem um botãozinho aqui de girar no canto direito. É só eu girar ele, ó. Girei o diodo.
Agora vai funcionar ou não? Não vai, né, pessoal? Porque eu inverti a polaridade do diodo. Então observem que a corrente ela continua fluindo do positivo para o negativo da bateria, que está aqui embaixo, né? Ó, positivo da bateria e negativo. Então a corrente ainda tende a fluir nesse sentido aqui, ó. Só que quando ela chega nesse ponto aqui, o que acontece? Você tem um N e você tem um P. Então a corrente vai tentar entrar pelo semicondutor negativo, ou por cátodo, né, digamos assim. E ela não vai conseguir, porque essa não é a polarização direta, é a polarização inversa. Então o que vai acontecer? A corrente vai ficar nesse ponto bem aqui. Não vai fechar um circuito. É como se você tivesse um circuito aberto, né? Entre esses dois pontos aqui que eu destaquei, ó, do diodo. Tá ok? Então se tem um circuito aberto, é como se você tivesse rompido, pessoal. Para quem não está entendendo, é como se eu tivesse rompido a ligação aqui. Então, ó, iniciei a simulação e não funcionou. Tá? O diodo tem essa característica que a gente estudou, né? Então, para você fazer ele funcionar aqui, essa lâmpada você tem que polarizar diretamente o diodo. Aí que vem, pessoal, a característica interessante do transistor. Porque, olha, ele tem 3 terminais. Então, eu vou tentar o que? Polarizar o transistor para ele funcionar. Então, ó, o terminal do coletor sempre vai receber a corrente. Observe o nome coletor e o emissor sempre vai emitir. Então aqui você tem dois terminais, corrente, muito parecido com o diodo, só que você vai ter um terminal do meio, que é a base. Pessoal, essa é a grande jogada do transistor. Você tem um semicondutor central, né, uma camada central que vai fazer o controle da polarização. Basicamente isso. Então ele vai controlar se esse transistor vai funcionar ou não. Então observe, eu iniciei a simulação aqui, ó, sem conectar o pino da base. E ele não funcionou. Agora se eu botar um botão bem aqui, pessoal, colocar aqui um terminal, observem aqui a coisa interessante que vai acontecer. Eu botei o transistor, coletor aqui recebendo a corrente, o emissor emitindo a corrente, e agora a gente vai ter uma base recebendo uma corrente. Por que recebendo, pessoal? Porque eu conectei a base no positivo. Então ele vai tender, né, a corrente a ter uma corrente aqui que a gente vai chamar de base. Vou botar aqui um... A gente vai ter aqui uma I de base que está entrando na base. Você vai ter um I aqui também que agora vai chamar I de coletor. E um I saindo aqui que a gente vai chamar de I de emissor. Então você vai ter 3 correntes. Tá? Eu vou iniciar a simulação aqui, ó. Não era para isso acontecer, só um momento, pessoal. Esse botão aqui ele é invertido, deixa eu inverter ele aqui. O que significa esse I, C, B e E? É corrente elétrica. Tá ok? Então, ó, quando a gente tem um circuito elétrico, carinho, a gente tem corrente. Tá bom? Então, o que eu estou fazendo aqui nada mais é do que um circuito elétrico, só que eu estou usando uma bateria. Essa bateria é uma fonte de quê? Tensão. Ó. Qual é o símbolo lá? Vamos usar aquele símbolo mais fácil de fonte de tensão. É aquele círculo, né, que tem o mais e o menos, circuitos elétricos. Aí o que eu botei agora? Eu botei uma lâmpada. Vou representar a lâmpada como um círculo aqui, tá, pessoal? Vou botar um L. E depois da lâmpada a gente vai ter um transistor NPN, né, que eu estou usando aqui. Olha aí. Isso não é um circuito elétrico? É, né? Então você, se for um circuito elétrico, você vai ter uma corrente aqui nesse ponto, que a gente vai chamar de coletor, uma corrente saindo nesse ponto, que é I de emissor, e uma corrente, como ele vai estar polarizado, eu vou energizar a base.
Então a base também vai receber uma corrente nesse ponto bem aqui, que a gente vai chamar de base. Deu para entender? Sim. Tá ok, tá ótimo. Então, pessoal, é nada mais do que um circuito elétrico. Só que, para eu ter corrente aqui no emissor, eu preciso ter corrente na base, tá? Para polarizar esse transistor para eu poder conduzir energia. E essa corrente na base tem que ser positiva. Olha o sentido dela entrando. Se ela está entrando, pessoal, positivo. Ok? Então, ó, se eu iniciar a simulação, não acendeu a lâmpada. Não é isso? Alguém sabe por quê? Pelo que eu expliquei aqui. Nenhum chute, pessoal. Vamos conversar. Podem falar o que vocês quiserem. O que vocês acham? Por que não acendeu a lâmpada? Pessoal, não acendeu a lâmpada porque, ó, embora eu tenha ligado a base no positivo aqui, ó, que nem no circuito elétrico, eu tenho um botão bem aqui. Esse botão, pessoal, quando eu aperto ele, eu fecho dois contatos, né? Essa é a função de um botão, para quem não lembra. Botão é uma chave, né? Uma chave elétrica. Uma chave você aciona ela e você fecha contatos entre dois pontos. Então, quando eu pressiono esse botão, eu estou fechando o contato entre esse ponto A, vamos chamar aqui assim de A, e esse ponto B aqui. Vamos chamar assim. Então, quando eu pressiono o botão, eu fecho o contato. Quando eu fecho esse contato, pessoal, eu vou gerar uma corrente na base do transistor. Lembrando, a base é esse pino do meio. Se eu gero uma corrente na base, eu vou estar fazendo essa lâmpada funcionar. Se eu solto o botão, ela para. Pressiono, liga, solto, desliga. Então, observem, essa é a grande sacada do transistor, porque se você reparar bem, eu estou controlando a condução de energia de uma lâmpada, digamos assim, usando um transistor e um botão. Tá bom? De forma, né, usando um semicondutor. Eu não estou mais usando um relé, eu não estou mais usando um contator, né, esses equipamentos eletromecânicos. Eu estou usando só um dispositivo semicondutor para fazer isso. E bem, pessoal, vocês estão estudando também eletrônica digital, não estão? Quantos estados, isso aqui vai ser uma coisa interessante, quantos estados são possíveis na eletrônica digital? Para você representar um sinal digital? 2, 1 e 0. Exatamente. E aí é que a gente vai associar o transistor na evolução dos sistemas digitais, embora a gente esteja estudando analógico. Aí que vai unir nossas duas eletrônicas. Então, um sinal digital ele pode ser representado por 1 e 0. Quando nós utilizamos transistores, aqui sou eu que estou pressionando aqui esse botão, mas poderia ser um comando de um computador, por exemplo. Um comando que vai mandar um sinal digital. Digamos que esse comando manda esse sinal em 1 segundo. E esse sinal tem 4 dígitos digitais. 1, 0, 1, 0. Vamos dizer que eu preciso apenas de 2 estados para representar um sinal digital. Aqui, por exemplo, a gente tem 1, 0, 1, 0. Vamos dizer que essa lâmpada acesa seja 1 e a lâmpada apagada seja 0. Vamos tentar representar esse sinal com o transistor. Vamos lá, primeiro sinal, lâmpada ligada. Aperto o botão em um determinado momento, solto. Esse já é o segundo sinal, 0, né? Lâmpada apagada. Eu quero novamente a lâmpada ligada. Tá? Clico no botão. Lembrando, isso aqui sou eu fazendo manualmente, mas quem faz isso é o computador de uma forma muito mais rápida. E pessoal, a lâmpada é apenas para ilustrar, tá? Não vai ter uma lâmpada no computador, mas é só para vocês verem que ele gera níveis de energia. Alto e baixo, alto, baixo, alto, baixo. Então se você fizer isso
por intermédio de um computador, milhões de vezes por segundo, nós conseguimos representar sinais digitais com transistor. Tá? Deu para entender? Então é por isso que o transistor ele digamos que assim possibilitou muito a evolução dos sistemas digitais. Tá ok? Ok. Tá ótimo. Então isso aqui é apenas uma breve falando um pouco mais, né? Eu gosto de mostrar aqui na prática o transistor, tá, pessoal? Agora a gente tem o transistor PNP também, né? Qual a diferença do transistor PNP para o NPN, pessoal? É os semicondutores, né? Se aqui a gente vai ter N, P e N, aqui a gente vai ter P, N e P. Observem que o central na sigla sempre corresponde à base. Então observem que aqui no NPN, que é o que a gente estava trabalhando, a base é P. Por isso eu conectei a base com uma energia positiva aqui do positivo da bateria. Observem aqui, pessoal, tá? Isso aqui é positivo e negativo, tá? É a fonte de tensão que eu estou usando, tá? Circuitos elétricos, vamos relembrar. Isso aqui que eu estou fazendo na prática. Então, ó, como ele é P, eu tenho que conectar no positivo. Então, aí começa a primeira diferença do transistor PNP para o NPN. Então, vamos lá, eu vou substituir esse NPN pelo PNP e eu quero que ele faça a mesma função de ficar ligando e desligando uma lâmpada. Ó, já começa a primeira diferença na questão química e também aqui na questão dos terminais. O PNP normalmente ele é polarizado de forma inversa ao NPN. Tá? Então, se o terminal C do NPN a gente mandava a corrente, agora quem que vai receber essa corrente era o coletor aqui no NPN. Agora quem vai receber essa corrente da lâmpada é o emissor agora, no PNP. E quem vai lançar a corrente é o coletor. Aqui quem receber o coletor e quem lançava era o emissor. Então, pessoal, é só mesmo para não complicar muito, é só o inverso, tá? É tudo inverso no PNP, tá? São relações inversas entre esses transistores. O que interessa pra gente é uma coisa bem interessante aqui, ó. Ó. O coletor agora vai pro negativo. Vou colocar aqui, ó. Beleza. Vocês acham que vai funcionar agora? Da mesma forma que funcionou o NPN? Vamos lá, eu troquei os transistores, botei agora um PNP. Antes a gente estava trabalhando com NPN. Vai funcionar da mesma forma? Acho que não, porque tá conectado com o vermelho é positivo, né? Muito bem, é isso mesmo, velho. Vamos lá, ó. Na prática aqui, ó, vou tentar polarizar. Ó, não adianta. Eu tô clicando aqui no botão e nada acontece. Por quê, pessoal? Porque, como a Karine falou, eu tô alimentando com positivo aqui a base. Só que no PNP a base, ó, é negativa, PNP. No NPN a base ela é positiva, por isso eu mandava positivo para a base. Então, ó, esse do meio, essa sigla do meio é base e é negativa. Então, o que eu vou fazer para esse transistor funcionar da mesma forma do NPN? Eu vou simplesmente agora conectar o botão no negativo, tá? Antes estava no positivo da bateria, agora eu estou colocando no negativo. Vou colocar aqui o símbolo aqui de preto, tá? E vou, ó, ligar aqui o outro terminal do botão. Agora sim, pessoal. Observem. Agora está funcionando igual ao circuito anterior, usando um transistor PNP. Ó, tô clicando aqui no botão e está funcionando. Pessoal, é basicamente essa a diferença entre os dois chips, tá? Vou colocar agora os dois aqui um do lado do outro, ó, se eu conseguir. Vamos ver se eu consigo fazer aqui, ó. Copiar e colar, né? Colocar um do lado do outro aqui para vocês observarem melhor.
Agora eu vou pegar um NPN. Só montar aqui, tá, pessoal? Só um pouquinho de tempo aqui pra mim. Eu vou mandar o link, pessoal, desse circuito aí para quando vocês quiserem dar uma olhada, para quem quiser. Eu acho que dá para ver pelo celular também, tá? Esse circuito elétrico, se eu não me engano. Caio, continua. Eu tô só com problema para botar na internet essas aulas. Eu tô com um probleminha aqui no meu canal, mas eu vou tentar resolver hoje isso aí. Mas as aulas ficam sim gravadas, todas elas. Então tá aqui, pessoal, do lado a lado, ó, transistor PNP com NPN, tá bom? Vou iniciar a simulação dos dois, ó. NPN, tô energizando com positivo a base, tá funcionando. PNP, tô energizando com negativo a base, tá funcionando. Então é algo muito simples, pessoal, não tem mistério algum, tá? O funcionamento. Beleza? Deu para compreender, pessoal? Quem ainda tá com dúvida aí? Podem falar, eu sei que é uma área nova, né, que vocês estão estudando. Então isso aí não vai ter problema não, se a gente quiser estar discutindo mais o assunto. Vou mandar esse link aqui para vocês também, depois no grupo, para vocês brincarem um pouco com a simulação. Eu acho que dá para acessar, até no celular também. Bom, como ninguém falou nada, eu acho que está sem dúvidas aqui, pelo menos nesse ponto, tá? Então vamos lá para nossa aula. Vamos voltar aqui. Bom, pessoal, aqui, né, eu gosto sempre de mostrar na prática, pra gente, quando a gente for aqui nos cálculos, a gente não tem muita dificuldade, tá? Então vamos lá. Aqui, do ponto de vista prático, a gente vai ter relações de corrente e tensão entre os transistores, tá? A primeira relação que a gente vai ver é a relação de corrente, tá? Observem que aqui no transistor, na relação de corrente, a gente vai ter uma equação, tá? Que vai ser a mesma tanto para NPN quanto para NP, que ela é baseada, pessoal, na lei das correntes de Kirchhoff. O que essa lei nos diz? Que a soma das correntes em um nó, vamos relembrar circuitos elétricos, a soma da corrente em um nó, vamos melhorar, né, para ficar mais fácil. A soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem em um nó, ou vice-versa, né? Então, se eu tenho aqui, ó, I1, I2 e I3, a lei das correntes de Kirchhoff me diz que I1, como ele está entrando, I2 e I3 está saindo, vai ser igual a I2 mais I3, ou vice-versa, né, pessoal? I2 mais I3 igual a I1, né? Tá no mesmo, né, pessoal? É a mesma coisa de eu fazer 1 mais 2 igual a 3 e 3 igual a 1 mais 2, tá? Então I1 é igual a I2 mais I3, I2 mais I3 igual a I1. Não tem mistério aqui, beleza? Vamos ver outro ponto interessante. Então, pois é, a gente usou a lei dos nós aqui. Vamos considerar esse transistor como um imenso nó. E aí você vai ter o quê? No caso do NPN, você vai ter uma corrente entrando, que é o coletor, uma corrente entrando, que é a base, e uma corrente saindo, né? Eu vou circular aqui, ó, IB, que está entrando, IC, que está entrando também, corrente do coletor, viu, pessoal? IC, IB, corrente da base, e você vai ter um IE aqui, ó, que está no terminal do emissor, corrente do emissor. Então você tem duas correntes entrando e uma saindo. Observem que o emissor está saindo e
a corrente da base está entrando, a corrente do coletor está entrando. Então vamos tentar fazer aqui a lei dos nós. O que ela nos diz? Que as correntes que estão entrando são iguais às que estão saindo. Então IC, que está entrando, mais IB, que está entrando, vai ser igual a IE, que está saindo. Não é isso? Ou vice-versa. IE igual IC mais IB. Pronto. Então aqui a gente já tem a nossa relação, né, de corrente nos transistores. Tá? E essa relação nos diz que a corrente do emissor vai ser igual à soma da corrente do coletor mais a corrente da base. Essa é a relação. Tanto para NPN quanto para PNP. Isso aqui é a relação mais fácil porque você usa para os dois tipos. Tá? Ó, o PNP, pessoal, já é diferente. Como é o emissor que vai estar conectado na carga, o emissor que vai entrar agora, o emissor está entrando. A base, ela não é, no PNP ela não é no negativo, que ela é conectada, então a corrente agora vai estar saindo da base e o coletor, como está inverso do NPN, ele está saindo. Então você tem o emissor entrando agora, a base saindo e o coletor saindo. No NPN, a gente tinha coletor e base entrando, emissor saindo. No PNP, emissor entrando e base e coletor saindo. Para vocês verem que a diferença entre os dois tipos é só uma relação que é inversa. Tá? É o inverso do outro. O PNP é o inverso do NPN. Então, mas de qualquer forma, a regra é a mesma. Corrente do emissor igual corrente do coletor mais corrente da base. Se a gente for lá para a prática, né? A gente vai ver aqui, pessoal, na prática aqui, ó. Nesse transistor NPN aqui, ó, a gente vai ter o coletor, uma corrente, que é a corrente do coletor. Na base, ó, corrente de base. No emissor, o emissor está saindo. Corrente do emissor. Então, pela relação que a gente viu lá no slide, corrente do emissor igual corrente do coletor mais corrente da base. Beleza, pessoal? Se a gente fosse fazer o cálculo que a gente vai fazer, né, a gente ia perceber isso. Beleza? Deu para compreender? Sim, professor. Tá ótimo, pessoal. Então, muito bem. Então a gente está avançando bem aqui no conteúdo. Nosso horário já está extrapolando um pouco. A gente vai continuar amanhã, tá, pessoal? Que a gente vai ver amanhã as relações de tensão e fazer alguns exercícios, tá? A relação de tensão é um pouco mais chatinha, tá? É fácil também, mas você vai ter relações de tensão para o PNP e para o NPN diferentes, tá? É pouca coisa diferente, mas tem a diferença, então a gente vai estar estudando caso a caso, beleza? Então a gente continua amanhã, pessoal. Desejo a todos aí um bom dia e até amanhã.